Oi, eu sou a Laila Bergamasco e esse é mais um Cultural Trips especial Update or Die. E no programa de hoje eu vou começar falando do post do Wagner Brenner sobre os tipos de despertador. Todo mundo sabe que acordar não é a tarefa mais confortável, né? E para traumatizar ainda mais o coitado do ser humano, um cara lá 400 anos antes de Cristo criou o despertador, que até aquele momento era na verdade um relógio de água que, claro, tinha uma sonoridade de aguinha caindo. Só que ele não sabia que milhares de anos depois ele poderia transformar a sua acordada no inferno. Mas você já imaginou o que o despertador pode falar sobre a sua personalidade? Pensando nisso, o site Online Clock criou o infográfico What O'Clock Are You?, que mostra diferentes sons de despertador que tem a ver com a sua personalidade. Eu, por exemplo, sou daquelas que colocam o despertador para 1 hora antes, mas só para ter o gostinho de acordar e falar que você pode dormir mais. E agora falando para não se perder a hora. Você sabia quanto caiu a demanda de relógios de pulso nos últimos anos? Estatísticas dizem que 1/4 das pessoas usa celular para ver as horas. Eu sei que não é nada surpreendedor, mas e que em média uma pessoa olha a hora no celular por dia 18 vezes. Bom, mas tudo isso para dizer que enquanto a gente espera o iWatch e outras invenções mais mega interativas, a gente se diverte com os relógios que têm menos utilidade, mas despertam a curiosidade, como a Mr. John faz. Dá uma olhada, olha, tanto relógio bonitinho. Mas gente, como é que vocês vão ver a hora um negócio desse, ó, cada um ali? O polvo, como é que você vai ver a hora num polvo? Bom, eu não dispensaria o celular ainda não. Agora, será que os nossos netos vão se queixar do smartphone tradicional para ver as horas e vão preferir, na verdade, o hands-free? E o post do neto sobre o trabalho da Emily Blincoe, que criou paletas de cores, de uma certa forma, comestíveis. A fotógrafa mostra como cores podem afetar nossos sentidos, segundo o nosso cérebro. E como as fotos desafiam o espectador a saborear e sentir o cheiro mesmo da foto. Alguns especialistas dizem que essa série de fotografias é uma grande lição sobre cores de embalagem e o seu poder sobre consumidores. Eu, do jeito que eu sou formiguinha, eu ia comer o arco-íris todo. E esse post me lembrou da exposição The Art of Food, do Ferran Adrià, que está acontecendo aqui em Londres. O chefe catalão é conhecido por inovar a culinária de luxo. Foi ele que criou uma obra chamada The Soup, que é uma sopa em formato sólido. E para vocês terem noção, cada prato dele custa em torno de 250 euros, cada prato. Não é isso, o cara é um alquimista e é ciência no lugar da comida. Por exemplo, ele usa muito massinha, daquela de criança mesmo, para fazer esses protótipos de pratos. Cada pedacinho significa um ingrediente, de cor e forma. Gente, mas o protótipo é tão colorido que dá vontade de comer aquilo mesmo. Bem bom mesmo. Oi, vocês viram o post da Paula Rizzo sobre o Tell a Story? O projeto traz uma van com uma biblioteca itinerante em Lisboa, que educa turistas com a literatura portuguesa e os incentiva a compartilhar a cultura dos autores portugueses. Para a experiência ficar mais real ainda, foi criada uma tipografia baseada na caligrafia de cada um dos autores, que as pessoas podem baixar na internet e começar a escrever a sua própria história. E essa coisa toda de storytelling me lembrou o Poetry Takeaway, que eu acabei de ver aqui na rua de casa. Trata-se de uma van que lembra aquelas de hot dog mesmo, com 4 poetas dentro. E com o intuito de levar poesia para a vida das pessoas, esses caras criam poemas sobre o que você quiser. E eu acabei de passar por essa experiência. O cara me perguntou o que eu queria que ele escrevesse. Sei lá, escreve sobre uma brasileira que mora em Londres, sei lá, dá pra fazer uma poesia com isso. Aí ele começou a perguntar o que eu faço aqui, como é meu nome, o cheiro da cidade de Londres pra mim. E ele fez uma poesia disso em 15 minutos. Que tá aqui. Bem escrita à mão mesmo. E a minha poesia se chama Planes. Pessoal, né? Seguindo a mesma linha de democratizar a cultura, o
projeto Art Everywhere, que rolou aqui em Londres no mês de agosto, fez com que a arte tomasse lugar de anúncios publicitários. Foram 22 mil posters e outdoors espalhados pelo Reino Unido, que custaram 35 mil pounds. E a ideia era levar a arte de galerias e museus para a rua mesmo, para tomar o lugar de marcas e surpreender muitos consumidores. E eu espero que vocês tenham gostado dessa edição do programa. Então até o próximo Cultural Trips especial Update or Die.